Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, o Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na edição de hoje, a presença ilustre dela, Márcia Lia, deputada estadual aqui no Estado de São Paulo. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Arthur, pelo convite. Dizer que é histórico poder fazer essa conversa com os nossos telespectadores da TV Alesp, aqui nesse espaço, que é o patrimônio do nosso povo paulista, onde muitas definições, através de projetos de lei, de mudanças legislativas, vêm acontecendo ao longo de muitos anos. Eu já estou aqui há 10 anos, nesse plenário, participando ativamente dos debates, das discussões, da aprovação dos projetos de lei. E para mim é uma honra muito grande poder conversar com você, Arthur, e conversar com os telespectadores da TV Alesp para falar um pouco da nossa história aqui no Parlamento Paulista. Deputada, a honra é nossa recebê-la. Claro, a senhora, como membro, então, desse parlamento aqui tão importante, se a gente for olhar, parar para olhar essa trajetória da senhora aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao longo desses 10 anos, nesse plenário Juscelino Kubitschek, palco, como já falamos, muitas vezes referenciado pela população paulista, O que a senhora traz de tão importante? O que foi que a senhora traz, o que a senhora vivenciou aqui nesse plenário nos últimos tempos? Nós vivenciamos grandes lutas em defesa do povo paulista, luta em defesa da agricultura familiar, em defesa dos direitos humanos, do respeito que as pessoas merecem, porque a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, ela estabelece quais são os princípios e quais são os direitos do cidadão brasileiro. E muitas das vezes, em vários embates aqui nessa casa, a gente teve que relembrar aos nossos companheiros, às pessoas que nos assistem no dia a dia aqui no parlamento, a importância da gente sempre estar dialogando, e que os nossos projetos de lei, eles sejam o resultado desses diálogos que a gente faz com a população lá na base. Eu sou, Arthur, deputada do interior, eu moro na cidade de Araraquara, então eu trago temas que dizem respeito ao povo caipira, ao povo da roça, ao povo da terra, ao povo dos assentamentos rurais, ao povo da agricultura familiar, ao povo que precisa de muitas vezes ter alguém que olhe para as suas demandas. Então, esse parlamento e esse espaço, o plenário JK, ele é a testemunha viva de todos esses anos e de todas essas lutas e de todos esses diálogos que a gente tem feito ao longo dos 3 mandatos. Eu já estou no meu 3º mandato, e é uma honra poder representar o povo paulista como uma das somos poucas mulheres deputadas, mas que fazemos um embate muito rico, muito forte, muito importante na defesa das mulheres e na defesa das lutas que a gente acredita que melhoram a vida das pessoas. Deputada, a senhora tocou num assunto muito importante, Dos 94 parlamentares, 25 são mulheres. E aí, olhando para trás nessa história, a senhora remontando tudo isso, trazendo a história, a memória, quando a senhora pisou aqui pela primeira vez, a senhora consegue lembrar quais foram os sentimentos, como é que estava o coração naquele momento? Olha, quando a gente chegou aqui, eu cheguei aqui em 2015, tudo era novidade, tudo era o desconhecido, da gente conhecer não só as pessoas, mas também conhecer os espaços, conhecer onde é que a gente busca as informações, mas a gente encontrou pessoas muito acolhedoras, a gente encontrou amigos e amigas que permanecem até hoje aqui na Assembleia, os servidores da casa sempre foram muito parceiros nossos. Então, aquele momento de euforia e de insegurança até um pouquinho no primeiro mês de trabalho, ele foi se diluindo no tempo
E hoje eu te digo que a gente conhece as pessoas, que a gente tem carinho e respeito pelas pessoas que trabalham nessa casa. Nós temos funcionários daqui de mais de 30 anos, né? E eu os respeito muito, e eu tenho grandes e bons amigos aqui na Assembleia Legislativa. E ao olhar para esses funcionários, né, para esses amigos, é possível olhar também para cada cidadão? Neles se encontram também os cidadãos que estão no interior, que estão longe, de repente, desses grandes centros, do grande centro, que é a capital paulista, onde fica a sede da Alesp? Olha, são vidas diferentes, né? Cenários diferentes, encontros diferentes, pautas diferentes. Aqui na capital, a gente tem pessoas que trabalham conosco no dia a dia, mas pessoas que estão muito focadas na questão da mobilidade urbana, na questão da falta de moradia, das pessoas em situação de rua, né? São temas e são situações diferentes daquelas que a gente encontra pelo interior afora. Eu tenho uma história nesses últimos 10 anos de conhecer muitas cidades do interior de São Paulo, né, onde a realidade é diferente. Eu conheço municípios que têm 2.000 habitantes, né, e aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos bairros que têm mais de 350.000 moradores, maiores do que a cidade que é de minha origem, que é Araraquara. Então, assim, São Paulo é um mundo completamente diferente do mundo que as pessoas vivem no interior, né? No interior, a gente tem quintal, no interior a gente tem galinha, no interior a gente tem bichinhos, no interior a vida é diferente, as pessoas têm mais tempo para cuidar, né, de si próprio. Eu acho que na capital, as pessoas, por conta dessa loucura que muitas vezes fazer com que a vida seja menos dura, menos trabalhosa, né? Eu acho que as pessoas têm pouco tempo para si mesma. E eu acho que no interior, esse cultivo do amigo, esse cultivo da roça, esse cultivo de valorizar a abelhinha que vai lá produzir o mel, que vai lá sentar na flor, é um mundo diferente, né? Eu, particularmente, gosto muito do interior, né? Eu tive, só para você ter uma ideia, Arthur, eu rodo muito o estado de São Paulo, eu tive votos em 619 cidades na última eleição. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, de pessoas que muitas vezes pessoalmente nem me conheceram, mas que sabem da minha luta em defesa, né, da agricultura familiar, em defesa dos assentamentos rurais, da produção de alimentos, em defesa de que nós tenhamos um alimento cuidado para que nós não tenhamos veneno no dia a dia da nossa absorção de alimentos. Então, assim, é muito prazeroso, né, eu dizer que eu sou deputada do interior de São Paulo, né, e eu procuro atender a essas demandas que vêm das pessoas que moram no interior, para que a gente possa, no dia a dia, levar políticas públicas para melhorar a vida dessas pessoas. Todo mês eu estou em Brasília, eu estou buscando novos projetos, eu estou buscando novas relações para que a gente possa melhorar a vida das pessoas que estão lá na base, lá no interior, lá no dia a dia da vida dura que é a vida do povo do interior. Se por um lado a vida é bonita, porque você tem mais proximidade com a natureza, mais proximidade com pessoas, com amigos, aqui em São Paulo a gente já não tem tanto. Só para você ter uma ideia, desde que eu cheguei aqui em São Paulo, em 2015, na verdade eu aluguei em 2014, eu tenho um apartamento pequenininho que eu aluguei, né? Há 10 anos eu estou no mesmo prédio, eu não conheço, a não ser o zelador, o porteiro, eu não conheço mais ninguém do meu prédio. Porque as pessoas, cada uma tem as suas vidas dentro dos seus apartamentos, às vezes você encontra um ou outro descendo, subindo o elevador, mas você não tem contato com essas pessoas. Lá em Araraquara, por exemplo, eu saio na rua, eu brinco, meu marido fala que eu sou como curva de rio.
porque eu vou enroscando, eu vou encontrando amigos, gente que eu não vejo há muito tempo, e abraça um e conversa com o outro, e relembra histórias da vida da gente, quando eu era jovem, quando eu era criança, quando eu fui vereadora. Então, assim, é diferente. A vida no interior, ela, apesar de ser mais difícil, eu acho, aqui tem muito mais possibilidades, muito mais trabalho, né? Eu acho que lá é mais difícil, mas ela tem um lado, que é esse lado da riqueza do encontro, da riqueza da amizade, da riqueza do calor das pessoas, né? Da riqueza da gente, de repente, dar uma flor para uma amiga, para um amigo. Acho que São Paulo é uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito de São Paulo, mas é diferente, né? As vidas, elas se contrapõem, a vida do interior com a vida da capital. A política abraça o comportamento abraça a política novamente, né, o comportamento. E na fala da senhora, a senhora trouxe algo tão interessante, porque aquele menino da cidade grande, ele olha uma abelha, ele vai matar a abelha. Muitas vezes acontece assim. Sim. E a senhora está extremamente preocupada neste momento também com a abelha. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Sim. A abelha é uma das riquezas que nós temos na natureza, né? Ela que poliniza e que faz com que o mel tão doce seja produzido para alimentar as pessoas, né? E nós vivemos hoje um momento, e a gente faz esse debate com a Secretaria da Agricultura aqui de São Paulo, nós fazemos o debate com várias entidades para a gente cuidar não só das abelhas, mas também dos peixes, dos nossos rios. O que os apicultores estão vivenciando no estado de São Paulo? É importante falar sobre isso. Hoje, com a pulverização aérea, né, das grandes culturas de cana-de-açúcar, soja, a gente tem a pulverização aérea dos agrotóxicos, eu chamo de veneno, né? E isso faz com que mate os insetos que estão ocasionando eventuais perdas para a lavoura, mas também faz com que a gente perca as nossas abelhas. A gente tem feito esse debate aqui no governo do estado de São Paulo, porque hoje já tem sistemas mais eficientes de você pulverizar o agrotóxico na plantação e que não vai matar a verdura que está plantada na horta do lado, que não vai matar as abelhas, que vai ser uma coisa muito mais localizada, que é muito legal, que é um sistema por drone. A gente tem começado esse debate aqui com o Edson Fernandes, com o secretário da Agricultura, né? Estamos aguardando inclusive uma reunião onde nós vamos estar chamando os proprietários das usinas, chamando os técnicos da Secretaria da Agricultura, para a gente poder começar a fazer esse debate com as pessoas que têm grandes lavouras no estado de São Paulo, porque os malefícios que vão ser ocasionados para os pequenos agricultores, para as nossas abelhinhas. Outro dia eu estive em Boa Esperança do Sul, lá eles têm uma associação de produtores de mel, chama Apisboa, de Boa Esperança, né? Associação dos Apicultores de Boa Esperança do Sul. E aí eles me mostraram, eu tenho inclusive fotos, né, de colmeias inteiras que foram perdidas por conta da pulverização que é feita com os pequenos aviões. Por quê? Porque quando você pulveriza, o vento bate e ele desloca o veneno. Então, se você acha que você está pulverizando aqui, na verdade você está pulverizando aqui, mas no entorno daquele espaço, você pode ter plantação de alface, de cenoura, de rúcula, que com certeza, se o vento jogar o veneno lá, a produção está todinha perdida, tomate, né? Então, a gente tem feito essa discussão. Outra discussão importante, que talvez quem more na capital não tenha muito a noção, né, do que acontece lá embaixo, lá em Novo Horizonte, lá em Piracicaba, lá em cidades onde Ibitinga, onde o rio Tietê, por exemplo, né, o Tietê, mais para diante o Paranapanema, depois o Paraná, são rios que outrora produziam muito peixe. E hoje nós temos só 20%
dos peixes sendo reproduzidos nos nossos rios, porque os nossos rios estão totalmente poluídos, contaminados, né? Há muitos anos, antes de eu ser inclusive deputada, eu já ouvia dizer que havia uma intenção do governo de São Paulo de despoluir o rio Tietê, mas essa despoluição não acontece, né? Barra Bonita, por exemplo, que é uma cidade linda, uma cidade turística, quando você vai a Barra Bonita, você olha o rio assim, aquela paisagem no entorno linda, maravilhosa, cheia de árvores, barcos, mas quando você vai ver a qualidade da água, a água não tem mais oxigenação e os peixes morrem. As escadas que foram construídas para a piraceba dos peixes, elas têm defeitos históricos que faz com que os peixes não consigam subir para a reprodução. Então, tudo isso nós temos debatido com o governo do estado de São Paulo, né? Nós tivemos a semana passada eu estive em Brasília conversando com o pessoal do IBAMA sobre essa questão, né? Porque os rios que estão em território federal, né, são rios federais, quem tem que cuidar da qualidade da água, dos peixes, é o IBAMA. Os rios que são estaduais, como por exemplo o Tietê, é de competência do governo do estado de São Paulo. Então nós juntamos, né, a Secretaria de Agricultura, através do Instituto da Pesca, através de vários órgãos, dos pesquisadores que estão no dia a dia da luta em defesa dos peixes, né? Outra questão que a gente tem também, que acho que é importante as pessoas saberem, é que foram colocados peixes nas nossas águas que não são originários daquela água, daquele rio. E isso faz com que os peixes predadores, eles consumam, eles comam os alevinos que são jogados muitas vezes para reprodução nos rios. Então tem uma série de problemas que a gente tem dialogado com o pessoal da Secretaria da Agricultura, com o pessoal do IBAMA, com o pessoal da CETESB, que é quem é responsável pela qualidade da água. Enfim, eu tenho recebido já há alguns meses do pessoal da região de Novo Horizonte vídeos que mostram peixes imensos, enormes, mortos, boiando nas águas do rio Tietê, na região de Novo Horizonte, né? Por quê? Porque com a poluição da água, né, cria bactérias e essas bactérias elas acabam fazendo com que a oxigenação, tecnicamente eu vou explicar a moda da casa, porque eu não sou técnica nisso, mas eles fazem todo esse processo, né, onde ficam essas algas que contaminam a água, fazem com que os peixes morram e a gente tem uma perda imensa de peixes que poderiam estar sendo consumidos, porque o peixe é um dos alimentos mais proteicos que a gente tem. Então, comer peixe é importante, mas a gente não consegue pôr peixe na merenda das crianças, a gente não consegue consumir peixe, porque quando você vai ao supermercado e você tenta muitas vezes comprar um pedaço de peixe, é caro. O peixe, apesar de termos rios que poderiam estar produzindo muito peixe para alimentar o nosso povo, a gente tem a mortandade dos peixes e aí a gente faz com que, infelizmente, né, a gente tem um produto caro no mercado. E muitas pessoas não conseguem consumir por conta do preço que ele acaba chegando no seu destino final, que é o consumidor que vai lá no mercado e que compra um pedaço de peixe. Então, tudo isso a gente tem debatido com a Secretaria da Agricultura. E eu só posso agradecer ao Edson, ao próprio secretário Piai, ao Airosa, que é um dos técnicos, das pessoas que mais entende de peixe no estado de São Paulo, por esses debates e por essa junção, né, das concessionárias de energia elétrica e todos aqueles que estão participando do dia a dia do debate dos peixes e agora começando também o debate da dificuldade que a gente está tendo para manter as nossas abelhas vivas. Então, são debates fundamentais. E quem tem o contato de tudo isso é quem está no interior, né? As pessoas aqui em São Paulo nem lembram que a abelha
é uma fonte de alimento, né? Que o mel é um dos alimentos mais puros e mais ricos que a gente tem. Às vezes, e tem outro detalhe, Arthur, que eu preciso dizer, muitas vezes a pessoa vai no mercado, compra um vidrinho, uma garrafinha de mel, achando que está comprando mel e não está comprando mel. Está comprando um produto que muitas vezes é falsificado, né? Então, tudo isso a gente tem debatido sobre a importância do mel, sobre a importância da gente colocar o mel na merenda. Já fizemos reunião com a Conab, o mel vai ser introduzido no programa de aquisição de alimentos do governo federal. Tinha um decreto em Brasília, do governo anterior, que proibia o mel na merenda. Nós conseguimos fazer com que esse decreto fosse substituído pela possibilidade do mel ser introduzido novamente na merenda das crianças. Ele não precisa ser introduzido ao natural, ele pode ser introduzido, por exemplo, num iogurte que você oferece para a criança. Ao invés de adoçar o iogurte com açúcar, adoça com mel. Né? Através de um doce, através de um biscoito, através de algo que contenha as proteínas do mel. Então, são debates muito ricos, muito importantes, né, que a gente tem feito pelo estado de São Paulo, e só quem está lá na base, no interior, vendo a produção da comida, vendo a produção do alimento, vendo a produção do mel, vendo a dificuldade dos nossos peixes para que cheguem na nossa mesa, é que tem aí o dia a dia dessa luta, que é uma luta do interior. Deputada, isso é muito rico o que a senhora tem falado, e a senhora citou Ibitinga. Eu estive em Ibitinga no fim de semana passado, interessantíssimo, porque exatamente esse comportamento com o uso do mel, por exemplo. Eu tenho tirado o açúcar do meu cardápio, mas é interessante a substituição que lá eles têm feito muito nas famílias ali no centro-oeste paulista, né? Não somente em Ibitinga, Taquaritinga, Bauru também tem acontecido muito isso também ali, essa substituição. E a senhora, como uma deputada que defende o interior, ali Araraquara e as regiões ali vizinhas, e claro, todo o interior paulista, como que a senhora pensa que seria interessante trazer esse comportamento alimentar para a capital? Eu tenho insistido nessa realidade da capital porque a senhora fala com muita propriedade, não é? De toda essa questão alimentar, né? A gente tem falado muito sobre a questão da qualidade de vida das mães que estão amamentando também na Rede Alesp, temos falado muito sobre isso. Então acho que é interessante que isso tudo vem coroar esse discurso, né? Como seria importante tudo isso? Olha, eu acho que é fundamental. A gente tem tido algumas experiências muito interessantes. A Feira da Agricultura Familiar, que tem acontecido todo ano, né, no Parque da Água Branca, tem sido um espaço de debates, né, para que o povo paulistano, o povo daqui da capital, possa se apropriar, né, de muitas informações que são conhecimento caipira. Um conhecimento acumulado por esse povo da roça, que muitas vezes a gente acha que a gente vai na roça ensinar as pessoas e a gente sai de lá surpreendido com a quantidade de conhecimentos acumulados e informações que eles têm para nos passar. Então eu acho que a Feira da Agricultura Familiar, que acontece todo ano aqui em São Paulo, é algo assim que a gente tem que repicar, que a gente tem que fazer com que aconteça mesmo. Nós temos os armazéns do campo, também do MST, aqui em São Paulo, né? Esses armazéns do campo, eles trazem esses alimentos, tanto do ponto de vista da hortaliça, das frutas, do mel, das farinhas, da geleia, do doce, do queijo, de tudo aquilo que é fabricado, que é feito, né, de forma artesanal, né, e que são produtos deliciosos, produtos que a gente pode consumir e não são preços abusivos, são preços iguais aos dos supermercados, só que com produtos bem posicionados do ponto de vista da qualidade da alimentação. Então, os armazéns do campo também, eles são fundamentais. Acho que a gente precisa produzir essas informações para passar para as pessoas, porque muita gente não sabe da existência do armazém do campo, muita gente não conhece a Feira da Agricultura Familiar. No último dia 24, agora de maio, eu tive em Campinas, que teve a primeira feira da reforma agrária,
que foi num espaço maravilhoso de uma antiga estação de trem, que tem lá em Campinas, um espaço cultural. Aquilo foi transformado num espaço cultural que, assim, delicioso, né? Os produtos que estavam lá, eu levei doce de manga para minha casa, produzido artesanalmente. Eu nunca tinha comido doce de manga, uma delícia. Eu levei leite, doce de leite caseiro, né? Para comer de colher. Eu levei mel, eu comi produtos da roça, como, por exemplo, um sanduíche que eu comi que estava delicioso, eu sinto o sabor dele até hoje, que era um sanduíche com linguiça caseira, delicioso, né? Então, essa coisa que vem da cultura caipira, que vem da cultura dos trabalhadores rurais, que vem... Olha, é muito bom quando a gente vai, por exemplo, num assentamento, né, e a gente participa do almoço, a gente participa de um lanche que eles preparam para a gente. É muito saboroso, é muito gostoso você poder comer aquele arroz e feijão que foi feito num fogão a lenha, um franguinho caipira, né, uma polenta, é muito gostoso. Então, eu acho que essa troca, né, que a capital precisa fazer com o interior, na questão de conhecer melhor os alimentos que são produzidos a partir daquilo que as pessoas têm, né, agregando valores daquilo que elas têm. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Lá em Araraquara, através do orçamento participativo, que eu coordenei durante 8 anos, a gente criou uma padaria, que é uma padaria que foi discutida no orçamento participativo para as mulheres do assentamento. Então, é muito legal, né? E elas crescem a cada dia, porque a garotada e o pessoal que anda, que faz ciclismo, eles descobriram a rota dessa padaria. E todo domingo pela manhã, eles saem de Araraquara, passam pelo distrito de Bueno de Andrada e vão para o assentamento Monte Alegre, onde fica essa padaria. Lá, eles têm acesso a pães que são feitos a partir do que elas têm na roça. Então, pão de espinafre, pão de cenoura, pão de soja, pão doce a partir do milho, pão de milho, né? Bolos, geleias. As mulheres fazem um ovinho mexido, ovinho caipira mexido, para eles comerem com pão caseiro. Então, é uma festa. Se o dia eu tiver a oportunidade e quiser ir, eu vou com você. Para conhecer o assentamento Monte Alegre, onde a gente tem um grupo de mulheres que recepcionam os ciclistas, né? É um lugar que virou turístico, né? Todo domingo de manhã, uma galera enorme de ciclistas vai pedalando. Eu acredito que deve dar uns 15, 18 quilômetros, mais ou menos. Eles vão pedalando, chegam no assentamento, descem das suas bicicletas, sentam nas mesinhas, tomam aquele lauto café da manhã produzido a partir da roça e depois ainda trazem produtos para os seus familiares, né? Eu não consigo passar lá na padaria sem levar pão, bolo, geleia, biscoito, tudo que elas produzem. Eu chego em casa carregada de coisas, né? Porque é muito gostoso o pão caseiro, a manteiga que elas fazem, do leite que elas tiram da vaca. Ali faz o produto fresquinho, o queijo. Então, é muito legal, sabe? E eu acho que essa troca, ela precisa ser feita, né? Então, quando a gente fala do Armazém do Campo, quando a gente fala das feiras de reforma agrária, é para que as pessoas conheçam esses produtos, né? Que são feitos, diga-se de passagem, sem veneno, né? Então você está comendo um produto saudável, uma coisa legal, que não vai fazer mal para a tua saúde. E eu não tenho dúvida nenhuma de dizer para você que muitas das doenças, meu marido é médico e é gastroenterologista. Então, muitas das doenças que nós, seres humanos, adquirimos ao longo da nossa vida é por conta de muito agrotóxico, de muito veneno, de muita alimentação errada que a gente come, né? As pessoas perderam o hábito de comer frutas, verduras, legumes. Hoje é muito mais fácil você comer um salgado, por causa da pressa, da correria, do que você parar para lavar uma alface, lavar um tomate, lavar uma cenoura, ralar uma cenoura para você comer aquilo que é saudável. Então, eu acho que é importante essa troca, sabe? É uma troca.
de experiências. Acho que é legal. Gente, legal, tá demais esse papo também, deputada. Que Olha, legal. a gente já tá quase, a gente tá gravando o JK hoje quase na hora do almoço, já deu tanta fome aqui. Que legal. Deputada, a gente vai fazer um rápido intervalo, não é? A senhora trouxe aí menções de produtos, produto do campo. E no próximo bloco a gente vai voltar a falar então sobre essa gente que prepara. A senhora como uma deputada que gosta de gente, de muita gente. Muito. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Você que está aí do outro lado, Combinado. deu fome? É o momento de você tomar uma aguinha então para mascarar essa fome. Mas não saia daí, é rapidinho, a gente já volta nesse bate-papo para lá de interessante com a deputada estadual Marceli. Até já. Pois é, o programa JK está de volta neste segundo bloco. Continuaremos o nosso bate-papo com a deputada estadual Marceli do PT. Se você perdeu o primeiro bloco, não perca tempo, dê uma olhada novamente no YouTube da Rede Alesp. Com certeza você vai acompanhar. Foi um bate-papo para lá de interessante e a gente continua, deputada. Vamos lá. Nós falávamos sobre, a senhora nos trazia a menção, então, de todos os produtos que são produzidos no campo, não é? E é de mais importante lembrar de quem produz tudo isso, não é? Da nossa gente, da gente que a senhora gosta demais, o paulista, a paulista. São cidadãos ricos em muita sabedoria, não é? E que têm ali em mãos produtos riquíssimos e que fazem, na verdade, outros produtos ricos para nossa cultura alimentar, para nosso bem-estar, não é, deputada? Exato. Essas pessoas que são os trabalhadores rurais, as pessoas do campo, muitas vezes as mulheres que se organizam a partir de associações para fazer artesanato, né? Uma coisa muito interessante, quando eu vou para a região do Vale do Ribeira, do Sudoeste Paulista, ali na região de Guapiara, na região de Itapeva, ali para baixo, Apiaí, é um negócio incrível a cultura artesanal que aquelas mulheres produzem ali naquele espaço, né? São mulheres que dão sustento às suas famílias a partir da produção de artesanato, né? Faz com que elas acrescentem algum recurso, alguma renda às suas famílias. E eu brinco sempre com o Marcinho, que é a pessoa que sempre me acompanha, meu motorista. Toda vez que eu vou para aquela região, eu volto com o porta-mala do carro cheio, porque eu adoro cerâmica. E elas fazem umas cerâmicas pintadas, muitas vezes desenhadas, né? Elas produzem, como é que eu vou dizer para você, crochê, tricô, colchas. É maravilhoso. A partir da palha do milho, elas produzem enfeites para as casas, cestas. É muito lindo, sabe? A partir da madeira, elas produzem gamelas, elas produzem... É um negócio rico, né? Eu até um dia estava conversando com o prefeito de Apiaí, que é o Sérgio, e eu disse para ele, prefeito, nós precisamos exportar esses produtos, porque é tão lindo, né? É tão rico, é tão poderoso, que as pessoas na Europa não conhecem muito esse tipo de produto, né? Que são produtos rústicos. Então a gente precisava criar, a partir dessas mulheres, organizá-las em cooperativas, em associações, as que não estão organizadas, para que a gente possa fazer com que toda essa cultura que é produzida aí nessas regiões, a região do Sudoeste, do Vale do Ribeira, são as regiões mais pobres, vamos dizer assim, em que o IDH é o mais baixo do estado de São Paulo. Mas a cultura ela é tão bonita, a paisagem é tão bonita, tem tanta coisa, tantos quilombos, e nesses quilombos são produzidos muita coisa interessante, né, que precisa ser trazido para as pessoas das grandes cidades,
né, que precisam ser levados para fora do Brasil, inclusive, para que as pessoas conheçam a nossa cultura, para que as pessoas conheçam a produção do que é feito no campo, né, do que é feito pelas associações de mulheres. Então, eu acho que nós precisamos, e a gente tem feito um trabalho muito legal com o pessoal da Universidade Federal de São Carlos, do campus de Buri. Buri é uma pequena cidade que fica lá no sudoeste, que tem uma gama de professores maravilhosos, que são pessoas oriundas do campo, né? Pessoas que o pai foi agricultor, o tio, o avô, e esses meninos, eles se juntaram, são professores da Lagoa do Sino. Eu, inclusive, tive uma vez lá, nesse espaço, que é um campus maravilhoso, porque era uma fazenda do Raduan, que é um escritor, Raduan Nassar. Ele doou uma das fazendas dele, ele é muito rico, ele doou uma das fazendas dele para a Universidade Federal de São Carlos, né, o governo federal, através do ministro Fernando Haddad, quando ele foi ministro da Educação, encampou com a Universidade Federal de São Carlos, e hoje lá é produzido muito conhecimento a partir da agricultura, a partir de tecnologias sociais, que são desenvolvidas pelos alunos, pelos estagiários, pelos professores. É muito conhecimento acumulado que tem lá, né, a partir da vida no campo, para melhorar a vida das pessoas. Deputada, isso tudo que a senhora tem falado aqui para o nosso telespectador, a nossa telespectadora, passa por diversas discussões nesta Casa Legislativa, inclusive. E a senhora tem levantado essa bandeira com muito orgulho. E é muito tão bonito observar a senhora falando, né? É exatamente isso, olhando para aquela pessoa que está lá, que acho que é uma expressão um pouco radical, mas assim, muitas vezes esquecida, que está lá no interior, tal, né? Mas que tem muita importância. E aí, a senhora participa de duas comissões aqui na Assembleia Legislativa, né? Da defesa e dos direitos das mulheres e das atividades econômicas, né? E aí, o que a senhora tem falado, acho que passa também por essas comissões, não? O fomento das mulheres, da atividade feminina, não é, no campo, e a atividade econômica, não é? O campo que traz, que fomenta a economia do nosso estado, inclusive. Sim. E a gente tem uma experiência muito legal também, muito interessante, que é de, através das nossas emendas parlamentares, a gente poder subsidiar a agricultura. Por exemplo, na cidade de Euclides da Cunha Paulista, né, quando eu conheci a Associação das Mulheres de Euclides da Cunha, eu fiquei encantada com elas, porque é um negócio impressionante o que aquelas mulheres produzem de frutas, de legumes, de verduras, né? Elas abastecem a região com muitos produtos que elas produzem, banana. E quando eu estive lá pela primeira vez, eu já fui várias, mas a primeira vez que eu estive lá, elas disseram assim: deputada, nós precisamos de tratoritos para a gente plantar, porque nós temos que cavucar para pôr a semente com a mão, muitas vezes com enxadinha, né? E existe uns equipamentos que a gente chama de tratoritos, que ele vai, eu inclusive pilotei uma vez que eu estive lá, quando chegaram os tratoritos, né? Você faz a alheira, né, que é uma fila, onde você vai colocar as sementes, tem tudo, o espaçamento ideal, aquela coisa toda, e a maquininha, ela é elétrica, ela vai tirando a terra, né, e vem a outra pessoa com a semente e cobre. Aí vai a maquininha, arranca a terra, e aí põe a semente e tampa. Depois elas vão molhando. A gente tem ajudado alguns agricultores, inclusive, com financiamento, tem feito a mediação com o Banco do Brasil através do Pronaf, para que os agricultores possam ter irrigação nas suas terras. Em Novo Horizonte, agora umas 2, 3 semanas atrás, a gente foi com o pessoal do Banco do Brasil, nós fizemos uma grande atividade, eu acho que tinha umas 120 produtores, mais ou menos, e o Banco do Brasil foi para orientar essas pessoas de como é que elas acessam o Pronaf,
né? Quais documentos, como é que elas fazem, o que precisa. E 2 agricultores tiveram seus contratos já assinados. Nós fizemos em Novo Horizonte e depois a gente fez em Monte Alto, que foi muito legal também. E nós estamos agora programando para fazer em Promissão e em Iaras, que são 2 cidades que têm muitos assentados, que têm muita produção agrícola e que nós queremos fazer com que as pessoas saibam como chegar no Banco do Brasil para acessar recursos que tem, dependendo da linha de crédito, é 3% de juro ao ano, 4% de juro ao ano, 5% de juro ao ano, dependendo da modalidade de crédito que o produtor precisa para incentivar a sua produção. Então a gente tem feito vários debates pelo interior, né, a partir da necessidade e da possibilidade. Então a necessidade que os agricultores têm de acesso ao crédito e a possibilidade que o Banco do Brasil, que a Caixa Econômica, que o Sicredi, o Sistema de Cooperativa de Crédito, que eles têm para poder auxiliar essas pessoas para que elas possam produzir com menos dificuldade, né? Então, tem sido uma experiência muito interessante. Ela ainda é embrionária, nós só fizemos em Monte Alto e em Novo Horizonte, mas a gente já está com o Banco do Brasil combinando com a gente aí para fazer em Promissão e depois em Iaras. E assim a gente vai repicando essa experiência. Queremos ir para o Pontal do Paranapanema, onde os agricultores produzem com muita dificuldade, né? Muitas vezes você passa na beira da estrada, assim você vê aquela produção no canteiro que beira a estrada, porque as pessoas produzem porque não tem terra para produzir, tanta terra ociosa que a gente tem nesse estado de São Paulo. Então, é uma luta, viu, Arthur? Uma luta, mas é uma luta que a gente faz com muito amor, uma luta que a gente faz com muita vontade de construir um mundo melhor para esse povo todo. Deputada, me perdoe, mas eu vou usar aqui uma frase, não me queira mal por isso, mas a senhora, se a gente for recuperando a nossa conversa desde lá do início, né? A deputada Márcia Ali é a abelha rainha que vai levando e vai despontando, né, deputada? Isso é tão rico. E aí a gente está aqui no plenário JK, né? O trabalho da deputada, veja você que está aí do outro lado, né? Ele não está parado somente aqui na tribuna, pelo contrário, não. Olha só quanta coisa a deputada Márcia Ali vem fazendo no estado. Sim, não é à toa que eu tive uma votação muito boa, né? As pessoas reconhecem, porque o meu mandato é um mandato muito simples, né? Um mandato que tem pouco contato com grandes empresas, com grandes empresários. Eu não tenho esse contato, eu tenho contato com o povo da roça, né? Que é o povo que reconhece o meu trabalho e que merecidamente, do ponto de vista dessas pessoas, né, entenderam de me reeleger com quase 110 mil votos na última eleição. Sensacional. Agora, deputada, a gente partindo também para falar sobre as frentes parlamentares, a senhora coordena 3, né? E aí os assuntos eles são esse elo, né? Vão formando uma grande rede. Sim, sim. Essas pessoas que a senhora mencionou agora, que votaram na senhora, né? E aí a gente tem aqui e todas essas pessoas juntamente com especialistas nas áreas, né? A senhora está na Frente Parlamentar de Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos, olha só que rico, a defesa da habitação, a reforma urbana e olha só que interessante, né? A regulamentação fundiária urbana também, que é interessante a senhora mencionar isso, a reforma agrária, a agricultura familiar, a extensão. Eu gostaria que a senhora trouxesse tudo isso, né? Porque são assuntos que vão sendo novamente enredados. Sim. Bom, a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, da regularização fundiária, rural, da segurança alimentar, tem tudo a ver com o que a gente conversou até agora, né? A gente também tem uma frente parlamentar, e aí a gente trabalha muito a questão da regularização urbana e do Minha Casa Minha Vida. A gente faz mediação com a Caixa Econômica Federal, com prefeitos, para que a gente possa trazer para o interior também unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Porque quando você olha um programa, por exemplo, do CDHU,
Uma pessoa que consiga adquirir uma casa pelo CDHU, ela paga, dependendo do que ela ganha, 700, 800, 900, chega a mais de R$ 1.000 por mês de prestação. O Minha Casa Minha Vida faixa 1, a pessoa paga de 80 a 120 reais. Então, para aquela pessoa pobre, desempregada, que está em vulnerabilidade social, o programa Minha Casa Minha Vida é muito importante. Então, através da nossa Frente Parlamentar de Habitação e de Regularização Fundiária Urbana, a gente já conseguiu regularizar vários lugares, várias cidades, né, com mediação com o governo do estado, mediação com o governo federal, e também trazer a experiência do programa Minha Casa Minha Vida para o interior. A gente media, estava falando agora há pouco com uma entidade que está fazendo, na região do Sudoeste Paulista, que está fazendo mediação com o governo, com a Caixa Econômica e com o governo de São Paulo. Nós estivemos conversando com o secretário da Habitação do Estado, o Marcelo Branco, há umas 2, 3 semanas atrás, para juntar o programa Casa Paulista ao programa Minha Casa Minha Vida para habitações rurais, porque existe crédito, os programas já foram aprovados, os projetos já foram aprovados por essa entidade, que é uma entidade de Ribeirão Grande, e agora falta o governo do estado dizer assim, olha, eu vou acoplar a cada uma dessas unidades, por exemplo, X valor, né, que nós podemos, que o governo do estado tem recurso para isso, para que a gente possa acrescentar algo mais nessa casa, fazer um muro, colocar, por exemplo, energia solar. Então o governo de São Paulo, ele coloca um pouco mais de recurso ao que originariamente é disponibilizado pelo governo federal, e aí a gente faz um projeto com mais qualidade, com mais opções, né? Então é muito legal essa discussão que a gente tem feito com entidades que estão fazendo, através do Minha Casa Minha Vida, habitação para o povo da roça. Então é muito legal. Eu estava conversando com a Preta, que é a coordenadora desse projeto lá no Sudoeste, e ela até brincava comigo, falava assim, você é muito legal, porque você se preocupa. Nós fomos lá e eu estava perguntando, te deram resposta, o governo do estado já falou alguma coisa? Ela falou assim, mas você está preocupada comigo? Eu falei, estou preocupada com o projeto. Né? É muito legal, e a gente acaba fazendo grandes amigos, né, nesse caminho de cuidar das pessoas, de cuidar dos projetos, de melhorar a condição dessas pessoas. E temos a Frente Parlamentar pelos Direitos Humanos, porque a gente acredita, né, e de verdade, que todas as pessoas têm os seus direitos e que esses direitos têm que ser respeitados, né? Então, quando a gente cria uma frente parlamentar para discutir direitos humanos, para discutir democracia, para discutir o que a gente quer da vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas e trazer programas e trazer políticas públicas, eu acho que dialoga com o que a gente entende que a gente faz aqui nessa casa, né? A gente aqui trabalha na perspectiva de construir melhoria para as pessoas. Às vezes, alguns projetos que são votados aqui, que a gente vota contra, né, eles não trazem benefícios para as pessoas, mas faz parte do processo democrático, né, a gente decidir apoiar ou não uma proposta. Quando a proposta não é boa, a gente vota contrariamente a ela, né. Via de regra, nós somos sempre minoria, né. O governador tem uma maioria consolidada nessa casa, né? Então, nesses 10 anos que eu estou aqui, eu sempre fui oposição, primeiro ao governo Alckmin, né? Depois ao governo Dória, agora ao governo Tarcísio, e uma grande surpresa para mim, né, para mim enquanto deputada, foi conhecer melhor o governador, que agora é vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, né? O Alckmin, eu acho que ele começou a entender um pouco, né, do que a gente acredita que seja melhor para o povo brasileiro. O Alckmin, eu já fui recebida 2, 3 vezes lá no gabinete dele em Brasília, né, discutindo programas e projetos para cooperativas, para pequenas empresas, e ele sempre foi maravilhoso, uma pessoa incrível, né? Eu acho que ele
mudou um pouquinho a forma de pensar de quando ele era governador e hoje ele está muito mais para o social. Muito legal. As pessoas têm direito de mudar. E nessa ideia, deputada, em que as pessoas têm o direito de mudar, não é? E que o mundo está em constante transformação. A nossa terra é boa, rica, ela pode prover todas as nossas necessidades. Muito. Diante dessa situação, não é? A senhora já há 10 anos nesta Casa Legislativa, existe uma estrada imensa a ser percorrida. Quais são os desejos, os sonhos da senhora para os próximos anos? Eu vou terminar esse mandato como deputado estadual e na próxima eleição para deputado eu vou concorrer a um cargo de deputada federal. E vou eleger uma pessoa que sonha os mesmos sonhos que eu, que é o sonho de uma sociedade mais solidária, mais fraterna, onde a gente possa melhorar a vida das pessoas, que é a minha chefe de gabinete. Ela sonha comigo, ela me ajuda nessa construção, né? Então, eu vou materializar aquilo que a gente fala, né? Que não pode ser da boca para fora, que é uma sobe e puxa a mão da outra, né? Então, a Meire vem como a minha candidata a deputada estadual, né, para que a gente continue fazendo todos esses projetos pelo estado de São Paulo e eu lá em Brasília, se Deus quiser, né, vou trabalhar muito para isso, já estou trabalhando muito para que a gente possa ter essa materialização desse sonho. Eu pretendo na próxima eleição ser deputada federal, porque o deputado federal ele tem muito mais caminhos abertos para poder tocar esses projetos que eu toco aqui pelo estado, que muitas vezes eu preciso de Brasília para poder fazer ele acontecer aqui no estado de São Paulo. Por isso que eu vou muito a Brasília, eu dou trabalho para todo mundo lá em Brasília, eu vou no Ministério da Saúde, eu vou no INCRA, eu vou no Ministério do Desenvolvimento Social, eu vou encher a paciente do Alckmin, porque a gente precisa muitas vezes do recurso do governo federal para poder fazer com que os projetos efetivamente aconteçam aqui, que é o que eu contei para você dessa parceria que a gente tem com o MDS para fazer um projeto de tecnologias sociais para o campo. Deputada Marcelia, nós estamos chegando no finalzinho do programa JK. A estrada que a senhora percorreu conosco aqui foi imensa e intensa. E linda. E linda, parabéns por isso. E eu quero muito agradecer. E aí, se agora, nesse exato momento, é claro que a senhora já traçou aqui todo um perfil conosco, os microfones mais do que abertos, escancarados, para que a voz da senhora chegasse e chegue cada vez mais à população, ao cidadão e à cidadã paulistas. Se a senhora tivesse que agora, nesse exato momento, levantar daqui e usar a tribuna, qual seria a palavra? Solidariedade. Um discurso sobre a importância da solidariedade entre as pessoas. Nós não somos ninguém sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E para que a gente possa crescer, a gente tem que olhar quem está junto com a gente, do lado da gente, e também dar a mão para essa pessoa subir. Deputada, muito obrigado por esse momento. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, força, coragem e que as abelhas façam valer a pena. Obrigada, Arthur. E o dia que você quiser conhecer o assentamento, só me avisar. Muito obrigado pelo convite. E a você, cidadão, cidadã paulistas que estiveram conosco durante a transmissão deste programa, façamos valer a pena. Meu forte abraço para cada um de vocês. A gente se encontra na programação da Rede Alesp.